Eu queria colocar aqui é que eu tenho quase que esse tempo inteiro no plenário aqui colocado a situação de morte eminente do Rio São Francisco. O Rio São Francisco não terá jeito, ele vai morrer dentro de, no máximo, 8, 10 anos, estourando isso aí, porque os seus afluentes já foram todos embora. Então, o que eu quero mostrar é que eu já fiz várias reuniões, senador Jovena, com a presidente Dilma 2 vezes, com o ministro Mercadante 4 vezes, com a integração 2 vezes, com a ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, na presença do ministro Aloysio Mercadante, com os técnicos que eu levei ao projeto de revitalização. Uma coisa assim que me chamou a atenção é que, se falar em restauração de nascente, restauração de rios, de afluentes, né, e os afluentes morrendo. Então, a situação do São Francisco, na calha do rio, é assoreamento. Na calha do rio, é aterramento. Na Barragem de Três Marias, é aterramento. Em Sobradinho, é aterramento. Nós estamos hoje, entrando hoje, na calha do Rio São Francisco, por ano, Rafael, 27 milhões de toneladas de sedimento, de areia, de terra dentro do rio. Há 10 anos atrás era quanto? 8 milhões. Então o rio está completamente entupido, braço de rio, calha de rio, não tem uma ação para desassorear o rio. Uma ação, tem uma draga hoje, você pode sair da nascente do Rio São Francisco, em São Roque de Minas, e chegar na Foz, 2.000, quase 800 quilômetros depois, não tem uma draga dragando o Rio São Francisco totalmente entupido. O que eu considero, o senador Jovena fala aqui, até com alguém que construiu o governo e apoia o governo, uma grande irresponsabilidade do governo com o povo nordestino. Porque essa transposição que está aqui, que eu estou lendo aqui, que está em 8 bilhões e 550 milhões, não vai ter água para levar para canal absolutamente nenhum. Me perdoe a indignação, até a veemência. A minha veemência não é porque eu estou defendendo a água para meu uso, não. É para o uso do povo nordestino, que só tem esse manancial para suprimento. Os estados receptores da água do Rio São Francisco vão ficar à míngua. Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, na situação que está. A diminuição da vazão, há 10 anos atrás, medida em Sobradinho, na Chesf, a vazão média é 2.900 metros cúbicos por segundo. Está quanto hoje, Rafael? Seca da Rodevasco? Não está não, já diminuiu, está 500 e poucos. Teve que diminuir, está 500 e poucos metros cúbicos por segundo. Olhe bem, 10 anos atrás, a vazão média na Chesf, 2.000, hein? Saindo de Sobradinho, é 900. Entrando 500. A fluência é 500 e defluência é 900. Então a barragem vai para o volume morto, dentro de 30 dias. Então o que eu falo é que custa muito mais barato que esses 8 bi aqui fazer a revitalização. Se o governo quisesse colocar anualmente 200 milhões de reais em 10 anos, revitalizava completamente o Rio São Francisco, fazendo o replantio das matas ciliares, contendo o assoreamento, a erosão do rio, mas, infelizmente, a insensibilidade para o Rio São Francisco é uma coisa assim que me chama a atenção, me dá indignação. Um rio que ofereceu água para consumo humano, consumo animal, irrigação, geração de energia na Chesf, que entrou bilhões de reais no caixa do governo e não resolveu nada. E outra coisa, isso não é culpa da presidente Dilma atualmente, não. Ela já devia ter tomado a decisão de revitalizar e não tomou ainda. Nem até do Lula. Isso vem de muitos anos atrás, de 40 anos atrás, quando começou a funcionar a hidrovia do São Francisco, que era movida a vapor, de caldeira. Os donos do vapor cortavam as árvores da beira do rio e colocavam na caldeira. Então, o desmatamento foi feito em função disso, sem nenhum controle ambiental. Então, essa situação aqui é uma situação de uma gravidade, deveria se criar, eu inclusive sugeri isso, e criar um gabinete de crise do Rio São Francisco e sugerir à presidente da República que ela decretasse um estado de emergência para a bacia do Rio São Francisco.
estado de emergência para a bacia do Rio São Francisco. Porque no meu estado, senador Flecha Ribeiro, as cidades vizinhas ao rio, o povo está sem beber água. Em Xique-Xique, que o rio chega no cais da cidade, a margem do rio está a 15 quilômetros hoje. Quem mora na cidade, a empresa lá vai aumentando a captação e vai buscar água. Agora, quem mora no distrito, na beira do rio, no lugarejo, não tem como captar água. Ali está um amigo nosso, filho lá de Campo Alegre de Lourdes. Essa cidade, Campo Alegre de Lourdes, ela é a bacia do Rio São Francisco. Fica em linha reta, 40, 50 quilômetros do Rio São Francisco. É abastecida com carro-pipa, porque o governo nunca fez o sistema de abastecimento natural. O Exército coloca por dia as 40, 50 carros para atender Campo Alegre de Lourdes. Estão levando água para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, e Campo Alegre de Lourdes, assim, a 40 quilômetros, na beira do rio, bebe água de carro-pipa. E a obra da adutora está paralisada, a empresa paralisou por falta de recursos. Então, são esses casos aqui, que um ou outro burocrata empedernido, que ganha sem trabalhar às vezes, que está aí sentado lá sem fazer nada, pode estar até sorrindo da minha indignação, mas porque não sabe, porque não passa sede, não carrega a lata d'água na cabeça, não faz absolutamente nada, sustentado pelo governo, por essa situação que nós estamos vivendo aqui. E é bem próprio, eu leio aqui, eu vou ler agora, o pensamento, vou ler aqui o pensamento do senador romano Marco Túlio Cícero. Vou ler, é uma coisa bem condizente com o momento atual. Senador Ataíde e senador, e os senhores estão me ouvindo? Esse homem aqui foi senador romano em 55 a.C., Marco Túlio Cícero. Quando Júlio César, estava endividando Roma para fazer as guerras púnicas, ele foi para o Senado e disse: o orçamento deve ser equilibrado, o tesouro deve ser reabastecido, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada para que Roma não vá à falência. As pessoas devem aprender novamente a trabalhar, ao contrário de querer viver exclusivamente à custa do Estado. Está aqui, 55 a.C. Se muitos gestores tivessem ouvido isso, não estavam vivendo a situação que estão vivendo hoje. Eu vou passar, inclusive, para os telefones, vou mandar o zap para vocês todos. Portanto, essa é a minha indignação. E eu disse que esse momento do Rio São Francisco era para se criar um gabinete de crise, para, no mínimo, dizer assim: olha, vamos fazer um decreto de situação de emergência para a bacia do Rio. O governador Rui Costa, do meu estado, acha isso. O governador Fernando Pimentel está consciente disso. Inclusive, disse que, se o governo tomar providência, vai iniciar o projeto da fábrica de floresta para recompor as matas ciliares com recurso próprio. Não sei se realmente ele vai fazer, se ele vai fazer ou não. Às vezes, a pessoa se encanta com o projeto e se desencanta com falta de dinheiro ou de condições de realizar. O outro grande problema é a superposição dos órgãos de controle. Vários órgãos de controle em superposição, que fiscalizam a gestão, que poderia ser um mínimo extinto. Agora mesmo, com a extinção de alguns ministérios e também dos cargos de confiança e dos terceirizados, o governo fez a diminuição dos terceirizados na administração central, aqui em Brasília, mas nos estados não fez. Então, no meu estado mesmo, eu conheço os órgãos que se passa o dia inteiro praticamente de braço cruzado, superlotado de terceirizado, e não foi feita essa ação. Inclusive, estou mandando para a Casa Civil essa alerta, para que possa se estender, porque a folha que se paga é muito grande. Agora, voltando à ANAC, na Bahia, por 3 anos e 4 meses, eu fui secretário da Infraestrutura e lutei para restabelecer a aviação regional. Aí, essa luta foi de 3 anos e meio para colocar aeroportos que tinham condições de funcionar para serem homologados. Por quem? Pela ANAC. Eu mandava os ofícios: olha, eu quero homologar o aeroporto de Valença, que é numa área
altamente, muito bonita na margem, no litoral da Bahia, e a resposta era o seguinte: nós não podemos mandar o técnico porque a prioridade esse ano é da Copa do Mundo. Terminou tomando 7-1, né? Mas era da Copa do Mundo. Então eu não consegui. Aí eu vim aqui na ANAC, consegui, com muita dificuldade, homologar o aeroporto de Valença, Teixeira de Freitas no extremo sul, o de Lençóis, na minha região onde eu nasci, na Chapada Diamantina, que estava praticamente desativado, e o de Paulo Afonso, que também existia, mas estava desativado, porque não tinha técnico para homologar. Por isso, nós apresentamos aqui um projeto para que as agências estaduais possam ser criadas, obedecendo às normas estabelecidas pela legislação, para homologar, homologar os aeródromos que têm condição de homologar, seguindo normas federais. Mas no Brasil, de 26 estados e o Distrito Federal, não há como uma agência em Brasília tomar conta de todos os aeródromos desse país. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, senador Bradmar, senador Flecha, senador Rigufe e senador Ataíde, quando o aeródromo era da iniciativa privada, era homologado quase que imediatamente, o técnico ia com 15, 20 dias. Mas o público não ia absolutamente. Tivemos lá na região do oeste da Bahia, da soja, um aeroporto privado que foi solicitado junto com o meu. Com 60 dias chegou o técnico. O meu passou 1 ano e tanto para ser homologado. Então, essas coisas precisam ser corrigidas aqui. E está aqui dentro da capital federal, pessoas que trabalham, que lutam, mas que centralizou demais o poder político, financeiro e administrativo. Não há como o nosso país andar com Brasília mandando em tudo o que se passa nesse país, saindo tudo daqui, não há a menor condição. Eu me considero uma pessoa insubordinada contra isso. Vejo que, às vezes, quero fazer uma coisa e não tenho como. Apresentei esse projeto dos aeródromos para que os estados pudessem ter agências reguladoras nesse sentido, da aviação, seguindo normas federais, para agilizar essa situação, não só de homologação, mas de fiscalização e controle do espaço aéreo. Como é nos Estados Unidos, um condado lá se reúne nos Estados Unidos e aprova um projeto e faz um aeroporto, seguindo normas federais. Porque não pode centralizar no Brasil, tem tudo ser centralizado aqui, como eu falei antes, e vou repetir aqui agora, em alguns, não todos, mas em alguns gabinetes que funcionam só com a traficância de interesse.